Primeiro, e seja cheio do Espírito Santo. Pense em você como um vaso. O que você carrega? Quando você é amassado, quando você é quebrado, quando você é derrubado, o que sai de você? O que vaza de dentro de você? Você é um cristão, e como cristão nós sabemos que o que deveria vazar desse vaso é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, generosidade, fé. Mas o que escapa quando alguém xinga você? O que sobe quando alguém te fecha no trânsito? O que é derramado quando alguém te afronta? Sabe, isso nos mostra o quanto precisamos, em caráter de urgência, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque algo só transborda daquilo que há em abundância. Jesus disse que até mesmo as nossas palavras são fruto daquilo que carregamos em nosso interior. O mestre disse: a boca fala do que o coração está cheio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. E o caminho para o enchimento é o esvaziamento de nós mesmos, é abrir mão da nossa vontade. A instrução do apóstolo Paulo aos irmãos que viviam na cidade de Éfeso foi: não se embriague com vinho. Esse vinho leva à libertinagem, mas ao contrário disso, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Alguém cheio de álcool, alguém embriagado, é controlado por ele. A presença e o poder do álcool se colocam acima das capacidades, das atitudes normais daquela pessoa. Você já ouviu a expressão, né? Ele está sobre a influência ou sobre o efeito do álcool. Eu já ouvi coisas do tipo: ele é gente boa, ele é um sujeito incrível, o problema é quando ele bebe. Está sobre o efeito, sobre a influência. Isso explica muito bem o que eu estou tentando dizer para você. Ser cheio do Espírito Santo é viver debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Então, ao invés de nós fazermos as coisas na nossa força, na nossa habilidade, fazer a nossa vontade, nós simplesmente agimos dando liberdade, e é o Espírito Santo que age através de nós. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Se nós perguntássemos para Paulo apóstolo como seremos cheios do Espírito Santo de Deus, ele escreve a receita dizendo: falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantem e louvem a Deus de todo o coração, sempre deem graças a Deus Pai por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Fuja do álcool e tudo que tenta lhe roubar a sua capacidade de decisão, de entendimento, tudo que tenta dominar, controlar você, seja álcool, seja poder, seja droga, seja jogo, seja o orgulho. Ao contrário, faça como Jesus, esvazie-se a si mesmo, abra mão de tudo mais para ter a Jesus Cristo, para ter Deus, e seja cheio do Espírito Santo de Deus. É lógico, arrependimento, pedido de perdão são necessários. Então, siga a dica do irmão Paulo e alimente a sua alma com a palavra de Deus. Troque salmos entre vocês. Ele está dizendo: cante louvores, seja sozinho, seja em conjunto, e acima de tudo seja agradecido em nome de Jesus. Eu estou tentando colocar para você um ponto: ser cheio do Espírito Santo não é opcional. Paulo está explicando, dizendo: quando há adoração a Deus, quando há a leitura dos salmos na sua vida, quando há gratidão, esse é um caminho para que você vá sendo cheio cada dia mais. Então eu começo dizendo: ei, que a murmuração tem um ponto final na sua vida, que a reclamação tem um ponto final na sua vida, e que a gratidão encontre portas abertas na sua vida, porque quanto mais você adora a Deus, agradece a Deus, celebra a Deus, mais oportunidade há para você ser cheio do Espírito Santo como Jesus.
Lucas 4:1, o texto que lemos, diz o que? Jesus cheio. Aleluia. Aleluia. O contexto aqui é o batismo de Jesus. Lucas 3. O texto vai dizer que quando Jesus foi batizado, ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e ainda veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Eu creio que o Espírito Santo sempre esteve com Jesus, mas nesse momento foi um sinal visível, um enchimento do Espírito para o começo do seu ministério aqui na terra. Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer saber o que alguém cheio do Espírito Santo é capaz de fazer? Olhe para Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém parecido com Jesus. Aleluia. E se a gente não está se achando muito parecido com Jesus, significa que tem espaço para a gente ser cheio, transbordar, para receber mais de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém parecido com Jesus. Ele curou enfermos, ele libertou pessoas oprimidas pelo diabo. Como já foi dito, ele andou sobre as águas, ele exerceu autoridade sobre a força da natureza, ele alimentou a multidão com pão e com a palavra de Deus, ele trouxe paz, ele fez milagres pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Ele cumpriu a vontade de Deus e viveu nessa terra, não fazendo, não cometendo nenhum pecado. Sabe o que é mais interessante? A promessa que ele fez. Ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E aí a gente já precisa dizer glória a Deus, aleluia. Mas Jesus continua: fará coisas maiores do que estas ainda. Aleluia, aleluia. Eu não sei o quanto você tem operado dessa maneira, agido dessa maneira, se parecido com Jesus nesse ponto. Mas essa série nos trouxe até esse momento dizendo: ei, você foi chamado para ser como Jesus Cristo, ok, a gente entendeu isso. Ei, você foi chamado para ter o Deus Espírito Santo em você, ok, eu entendi isso. Ei, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E alguém cheio do Espírito Santo de Deus age, trabalha, executa, vive de maneira igual a Cristo Jesus nosso Senhor fazia. Pastor João Stott diz o seguinte: enchei-vos, não é uma sugestão que pode ser tentada, uma recomendação branda ou uma advertência educada, não, é uma ordem que Cristo nos dá com toda a autoridade de um dos apóstolos que ele escolheu, ser cheio do Espírito Santo. Leia aí, não é opcional, mas obrigatório para todo cristão. Aleluia. É vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E se recusar a buscar esse enchimento é agir contra a vontade de Deus. Foi através de Paulo apóstolo que nós recebemos essa ordem dizendo: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E assim como Jesus, nós somos chamados a nos esvaziar do nosso eu, das nossas razões, das nossas vontades, e permitir que o Espírito de Deus nos encha dele. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Limpa o coração e peça: encha-me de ti, Jesus, encha-me de ti, Espírito Santo, encha-me de ti até transbordar, encha-me de ti.